Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Prosseguimos aqui no nosso objetivo de estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita e atualmente estamos seguindo a sequência de capítulos do livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E hoje, olha só, gente, acho que a gente está na reta final do nosso livro, restam apenas alguns capítulos, porque já estamos na lição de número 58, intitulada Das Nascentes do Coração. E ninguém menos do que a Juliana, acho que essa lição caiu como uma luva para ela, daqui a pouquinho a gente vai ouvir juntos. Muito bom, muito tocante, muito provocadora, né? De uma provocação silenciosa, eu diria. Vocês vão entender daqui a pouquinho, tá? Então a Juliana trouxe para a gente as considerações em torno desse capítulo 58 que Emmanuel nos traz, falando muito de compaixão, falando de justiça, enfim, não vou dar mais spoiler, tá bom? Mas fique aí, porque está muito bom as considerações. Deixa eu aproveitar aqui e dizer o seguinte: melhor ainda está a bibliografia complementar que está colocada aí nos comentários das diversas plataformas. Clica aí na descrição, vai abrir, tem uma série de outras bibliografias imperdíveis, está muito fácil de acessar, tem o link lá, é só você clicar e aí o navegador já direciona para a mensagem. Então fica aqui o nosso convite para que você possa aprofundar o estudo. Como também fica, então, agora o nosso convite para o segundo momento de estudo, que é a live, que vai acontecer no nosso canal do YouTube. Ela acontece no mesmo dia de lançamento do podcast, nos sábados, às 17h50. A gente já está te esperando lá para participar conosco, colocar sua pergunta, sua colocação no chat, enfim, vamos estudar juntos, é muito bom. Se não der para estar presente, não se preocupe, fica gravado, você pode assistir depois, mas mesmo assim, participe, coloque o seu comentário, venha estudar conosco, vamos nos envolver nesse movimento. Por fim, o convite para que você fique até o final. A gente tem o nosso momento de oração, onde tradicionalmente buscamos uma poesia para nos inspirar e fazemos a nossa prece. Aqui o nosso convite para que você nos acompanhe. E aí eu fecho com o último e mais afetuoso de todos os nossos convites. Vamos ouvir? Olá, companheiros do Grupo Espírita Irmão Áureo. Hoje vamos refletir aqui sobre o capítulo 58 do livro Ceifa de Luz, cujo título é Das Nascentes do Coração. Então, primeiramente, que a gente possa agradecer a Deus essa oportunidade de reflexão e que possa tocar o nosso coração, a nossa consciência, para que a gente seja uma fonte limpa de amor na nossa jornada. Então, tem textos que não nos pedem pressa, pedem escuta, pedem que a gente pare um pouco e olhe para dentro do nosso coração. Das Nascentes do Coração, que é o título do capítulo, nos convida a refletir sobre aquilo que brota em nós todos os dias, assim como uma nascente nunca deixa de verter água. O coração humano também está sempre produzindo algo, palavras, gestos, pensamentos, julgamentos ou cuidado. Então, que a gente possa cuidar dessa nascente e não deixar que a água dela seja poluída. O apóstolo Pedro nos lembra: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. E o Evangelho nos reforça esse chamado ao afirmar que a verdadeira caridade é a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias,
perdão das ofensas. Então, a caridade não é apenas o que fazemos externamente, é a qualidade da água que deixamos correr da nascente do nosso coração. O texto ele nos convida a pensar nas lágrimas que já atravessaram nossa existência, né? Já banharam nossa existência. E essa imagem é muito potente. As lágrimas são nascentes. Quando acolhidas e elaboradas, transformam-se em empatia, sensibilidade, humanidade. Quando reprimidas, endurecem o coração e podem se transformar em palavras ásperas, julgamentos severos e intolerância. E Jesus nos lembra: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não se trata de glorificar a dor, de achar que isso talvez tenha que doer muito mais, mas de reconhecer que o sofrimento, quando compreendido, pode se transformar em fonte de compaixão. Então, quando a gente atravessa a dor, a gente tem potencial para poder ser mais empático. O texto também nos alerta para algo essencial. Nem toda dor é visível. Nós nos comovemos facilmente com quem passa por dificuldades materiais, mas a gente ignora que mesmo que a pessoa tenha uma mesa farta, pode estar devastada por dentro. Ansiedade silenciosa, angústia profunda, solidão, vazios que não aparecem nas fotografias, que não aparecem na alegria estampada nas redes sociais. Então o Evangelho nos adverte: não julgueis para não seres julgados. Julgar é permanecer na superfície, compreender é mergulhar. E vou trazer aqui agora uma reflexão de André Luiz sobre a responsabilidade do sentir. Então, o espírito de André Luiz, na mensagem do Chico, nos lembra algo fundamental. A mente é o espelho da vida em toda parte. Conforme a direção que lhe damos, refletirá o céu ou o inferno em nós mesmos. Trecho do livro Nos Domínios da Mediunidade. Aquilo que alimentamos internamente se transforma na água que oferecemos ao mundo. Pensamentos endurecidos geram relações áridas. Sentimentos trabalhados geram presença curadora. Molhar, o bálsamo na compaixão. Então o texto ele nos traz essa imagem belíssima. Palavras secas machucam, palavras umedecidas pela empatia restauram. Isso não significa ausência de limites, mas presença de humanidade. Então é importante a gente regular isso e olhar para o outro com mais compaixão. Antes de falar, talvez caiba a gente fazer uma indagação: de qual nascente está vindo a minha palavra? Da compreensão ou da dor não cuidada? Então o texto termina nos lembrando que nada do que temos é mérito absoluto. Tudo é, antes de tudo, misericórdia de Deus. Somos aprendizes, espíritos em processo, seres humanos atravessados por fragilidades. Então, que a gente possa cuidar das nossas nascentes internas, a nascente do nosso coração, e que as nossas lágrimas encontrem escuta, e que do nosso coração brote essa água que refresca, consola e sustenta, e não o fel que endurece e afasta. Então, amigos, é essa reflexão, que a gente possa cuidar das fontes do nosso coração, que dele saia essa água límpida, e que siga o fluxo de encontro a outras fontes que vão seguir para o mar maior, que é o amor de Deus, que é os ensinamentos do Cristo. Então eu agradeço essa oportunidade
e que Deus nos abençoe e que sejamos a água pura. Iniciamos o nosso momento de oração com a poesia Deus Quer Misericórdia, de Maria Dolores. Se confias em Deus, alma querida, vem com Jesus, do lar que te resguarda e eleva ao vale da aflição, onde vagam na sombra os romeiros da angústia e as vítimas da treva. Na crença que te nutre, acende a chama do amor que te desvenda trilha afora. Os convidados dele ao banquete da vida, os que formam na terra a multidão que chora. Vamos, Jesus à frente precede insistindo por nós de caminho a caminho e pede proteção ao que segue em penúria, reconforto a quem vai padecente e sozinho. Aqui passam em bando aos ímpetos do vento, pequeninos sem fé, sem apoio, sem nome. Que faze? De onde vêm? Aonde vão? Ninguém sabe e nem sabe explicar a mágoa que os consome. Ali geme, sem teto, o doente esquecido. Além, tropeça e cai sem a escória de alguém, o velhinho largado à vastidão da noite, que recebe por leito a terra de ninguém. Mais adiante é a viuvez cansada do abandono, almas na solidão de torturante espera, implorando socorro ao telheiro vazio, a recolher somente a dor que as dilacera. Flagelam-se mais longe os tristes companheiros que andaram sem pensar nas veredas do crime, rogando leve olhar de bondade e esperança, numa frase de paz que os restaure e reanime. Ante os erros que encontres, não censures nem te queixes. Trabalha, alma querida. Deus quer misericórdia. Ama, serve, abençoa, e Deus te susterá nas provações da vida. Vem como és e auxilia quanto possas. Não clames pelo céu sonhando em vão. Nosso Senhor te aguarda tão somente. Traze teu coração. E assim, Jesus, como nos ensinastes nesta oração, trazemos o nosso coração, repleto nesses momentos de boa vontade. Nos colocamos contigo em prece, Mestre querido, rogando a divina misericórdia possa nos amparar e proteger. Mas, inspirados pelas bênçãos do teu Evangelho, Mestre amigo, nós te rogamos, não nos deixe esquecer daquilo que podemos fazer ainda hoje, em prol de todos os que sofrem. Principalmente, Jesus, nesta oração, pois reconhecemos que a prece é instrumento poderoso de auxílio e amparo a todos os que precisam. Ao tempo, Mestre amigo, em que te pedimos compaixão pelos nossos erros e força para prosseguirmos, te rogamos sobretudo ainda para todos aqueles que sofrem tão mais do que nós. Que esta lembrança seja reconforto e fortalecimento aos nossos corações, por reconhecermos que sempre podemos algo mais. Ajuda-nos então, Mestre, a levantar nosso ânimo e prosseguir caminhando pelas lutas da vida, não deixando jamais de olhar em torno, reconhecendo no nosso próximo o convite ao bem e, mais uma vez, o convite ao autoburilamento, que a tua luz continue a nos amparar hoje e sempre, Jesus. Que assim seja.